vamos então caminhar mais um pouco aqui pelo Evangelho de João, capítulo 4, a leitura que fizemos oficial, deixando o meu passado para viver uma nova vida em Cristo. O que nós temos aqui nesse texto é o encontro de uma mulher samaritana com o Senhor Jesus, e o que nos mostra é que esse texto vai nos revelar como ele derrubou 3 barreiras. Jesus derruba 3 barreiras. A primeira barreira, a barreira racial. A segunda barreira é a barreira social. E a terceira barreira é a barreira religiosa. Mas eu preciso aqui trazer para vocês um pano de fundo, para que vocês entendam. Uma frase muito famosa, muito conhecida, porque era necessário passar por Samaria. Quem é que não conhece essa frase? Quem é que não conhece esse versículo? Mas para que você entenda isso, eu preciso trazer um pano de fundo histórico da grande briga entre samaritanos e judeus. A Palestina, nos tempos do Senhor Jesus, ela estava dividida em 3 províncias: Galileia ao norte, Judeia ao sul e Samaria entre as duas. Uma viagem da Judeia até a Galileia, ela poderia durar aproximadamente 3 dias. Isso se o viajante passasse pela Samaria. Então ele levaria 3 dias nessa sua viagem. Ou levaria-se 6 dias se o viajante evitasse a passar por Samaria. Então teria que cruzar o Rio Jordão, seguindo então pela a margem oriental e cruzando novamente o rio ao norte de Samaria, então chegando assim a Galileia. Devido à inimizade entre os judeus e os samaritanos, então muitos judeus, eles usavam a rota mais longa para evitar passar pela Samaria. Mas vamos entender um pouquinho aqui sobre essa rivalidade entre samaritanos e judeus. Essa inimizade de samaritanos e judeus, trazendo um pano de fundo histórico, ela tem as suas raízes aproximadamente nos anos 720 a.C., ou seja, quando o rei da Síria, ele derrotou Samaria, deportou os israelitas para a Síria, e essa passagem você vai encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 6, e trouxe então pessoas da Babilônia, e também trouxe de outros países pagãos. Quando eles derrotam Samaria e deportam os israelitas para a Síria, então eles trazem consigo pessoas da Babilônia, trazem consigo pessoas de outros países pagãos, estabelecendo então na cidade de Samaria. Para quê? Para desalojar os israelitas. E nós vemos aí que, de acordo com 2 Reis, o capítulo 17, versículo 24. Então você pode pegar esse capítulo de 2 Reis, o 2 Reis 17, leia ele. O que acontece então depois que eles deportam os israelitas para a Síria, deportam os outros países pagãos da Babilônia, aqueles que saíram da Babilônia. O que acontece então e o que vai acontecer é o casamento entre estrangeiros e entre os israelitas que haviam escapado do exílio, que ficaram na Babilônia, e para com isso então contribuindo para as tensões entre samaritanos e entre os israelitas. Mais tarde, sob a liderança de Esdras e Neemias, quando os israelitas então regressaram do exílio, os samaritanos então quiseram participar da reedificação do templo em Jerusalém. Então, se você pegar o livro de Neemias e Esdras, você vai ver a reconstrução dos muros. Para quem já leu
esse texto, para quem já leu esse livro, sabe que os muros de Jerusalém foram derrubados, estão destruídos. Então os samaritanos, eles queriam participar dessa reedificação do templo de Jerusalém também, que estava em ruínas. Mas como os samaritanos, eles eram odiados, a sua oferta foi veementemente recusada. Eles não aceitam. Os israelitas não aceitam a ajuda dos samaritanos, porque os samaritanos são odiados pelos israelitas. E essa inimizade, ela aumenta cada vez mais. Ela aumentou quando, lá no ano de 450 a.C., o filho de Eleazar, o sumo sacerdote, se casa então com a filha de Sambalat, o Eronita. Sambalat é aquele que foi pago para profetizar, para falar mentiras contra o povo de Deus. Sambalat, ele então, o seu filho, ele casou com a filha de Sambalat, o Eronita. Está lá registrado, lá no livro de Neemias. Sambalat está lá, no capítulo 13, versículo 28. E ao negar-se então, divorciar-se da sua esposa estrangeira, ele foi então proibido de aproximar-se do templo do Senhor. E isso levou então mais desprezo ainda por parte dos samaritanos. Então ele é proibido de se aproximar do templo do Senhor em Jerusalém. Além disso, ele foi induzido por Sambalat a construir um templo especial para os samaritanos sobre o monte Gerizim. E aí nós lemos o texto lá, João 4, que a mulher vai indagar a Jesus, mas os nossos pais falam que nós temos que adorar lá no monte Gerizim. Não é isso que nós lemos? Outro, é em Jerusalém ou no monte Gerizim? Aqui está a razão. Então, eles constroem então esse templo e vão adorar, constroem um templo para adorar então no monte Gerizim. Desde então, eles adoraram em seu próprio monte, e isso então leva mais desprezo da parte dos judeus, porque eles constroem, os samaritanos, por serem proibidos de ajudar na reconstrução do templo, eles então constroem um templo para eles, e isso causa mais repugnância nos judeus. Então, a religião samaritana, ela se assemelhava ao judaísmo, mas nos pontos chaves haviam tomado o seu próprio caminho. Eles não adoravam como os judeus adoravam o verdadeiro Deus. Eles tomam outros rumos, eles tomam outros meios, apesar de se assemelhar ao judaísmo. Por que que eles não praticam a mesma adoração? Por quê? Primeira razão é porque eles aceitavam, os samaritanos aceitavam somente os primeiros 5 livros da Torá. E eles insistiam que o monte Gerizim, não em Jerusalém, era um lugar apropriado para adorar a Deus. Aí começa a rivalidade. Não é em Jerusalém, eles afirmavam, é no monte Gerizim, que foi construído para os samaritanos adorarem. Então era ali que deveria ser a verdadeira adoração. Era o lugar apropriado segundo os samaritanos. Eles afirmavam também, o segundo ponto é que eles afirmavam também que Deus havia pedido a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque no monte Gerizim. Então não foi lá na terra de Moriá. Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho aqui no monte Gerizim. Isso eles afirmavam. Eles afirmavam isso de pé junto. Então, desconsiderando toda aquela cena do sacrifício em que Deus pede a Abraão seu filho e que ele leva no monte Moriá, eles dizem que aquilo não foi verdade. Deus é mentira, que na verdade era para Abraão levar o filho no monte Gerizim, porque é no monte Gerizim que é a verdadeira adoração. Olha a briga. E aí nós vemos essa cena lá em Gênesis, do monte Moriá, que Abraão leva o seu filho. Gênesis capítulo 2 a seguir, você vai ver lá toda essa história, talvez você já conheça essa história. Então os samaritanos, eles insistiam
que poderiam adorar ao único Deus em Samaria, e os judeus, eles mantiveram que isso somente poderia realizar-se no templo de Jerusalém. Então diziam, é no templo de Jerusalém que se deve adorar, não é no templo, não é no Monte Gerizim, e os judeus, eles afirmavam isso. E é por isso então que Jesus, como judeu, ele está em uma região em conflito com os judeus, ele está em uma região isolada deles, e por causa então das leis acerca da pureza, do ritual e da comida, os samaritanos e os judeus, eles não estavam comendo juntos por causa de rituais que os judeus seguiam à risca, e tudo isso então desempenhou um papel, desempenha um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Então nós lemos aqui o texto, que todo esse diálogo, todo esse conflito, abre as portas então para uma oportunidade de Jesus falar com aquela mulher. Mas vamos ver então a ocasião disso tudo aqui. Eu trouxe um pano de fundo para que você entenda e compreenda aonde começou essa rivalidade e por quê. Jesus então, falando da ocasião que nós lemos aqui, Jesus então, ele está viajando com seus discípulos desde a Judéia, ele está fazendo essa viagem desde a Judéia, no sul até a Galileia, no norte. E em vez então de Jesus sendo judeu, em vez de ele evitar de passar pela Samaria, como fazia a maioria dos judeus, eu já falei quando de fundo porque a inimizade, o conflito, a intriga, assim como os judeus evitavam de passar por Samaria, Jesus não evita de passar por Samaria, apesar dele ser um judeu. Jesus então, ele não escolhe a rota mais longa, ele escolhe a rota mais curta, que passava pela Samaria. E eles então chegaram a um lugar de Samaria, o texto vai dizer que nós lemos, chamado Sicar. E Sicar estava localizado ao deserto, onde estava o poço de Jacó, e que esse poço tinha aproximadamente de profundidade, 100 metros de profundidade aproximadamente, e ficava próximo da terra que Jacó havia dado ao seu filho José. E aí nós vamos ver esse episódio lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 22 a seguir. Mas nós vemos aí a ocasião, nós vemos então Jesus que está esgotado, está cansado, e aí nós já estamos dentro do texto. Jesus está esgotado, está cansado, e ele então se assenta próximo ao poço, enquanto os seus discípulos entram na cidade para comprar alimento. Jesus senta próximo ao poço, o poço de Jacó, e descansa, e ele vai descansar. Ele está com sede também, está muito cansado, afadigado. Jesus é 100% homem, mas 100% Deus. Jesus tem necessidades humanas, Jesus tem fome, Jesus tem sede, Jesus tem cansaço, e ele se senta para descansar, enquanto os seus discípulos vão buscar alimento. Nós vamos perceber aqui os fatos que sucedem a esse texto, mostrando então que Jesus é um homem sedento, em um lugar deserto. Jesus é um homem sedento em um lugar que está com muito calor, e ele mostra a sua própria necessidade à mulher samaritana, lhe pedindo de beber. Mulher, dá-me de beber. Nós percebemos aqui a ação dessa mulher, e por quê? Obviamente, depois desse pano de fundo, ela vai mostrar o quadro, e talvez ela fica então atônita, ela questiona por que ele a escolheu, e ele que é judeu, enquanto ela que é samaritana, enquanto ele que é homem e ela que é mulher. Também uma mulher não poderia, naquela época, naquele contexto, estar sozinha falando com outro homem, principalmente se tratando de um judeu e de uma samaritana. Você está percebendo aqui a dificuldade que está havendo aqui? Jesus, um judeu, homem,
ela é uma samaritana, que está sozinha, e naquele contexto era inadmissível uma mulher, ainda que fosse um homem samaritano também, isso era inadmissível uma mulher conversar com outro homem na ausência de seu marido, isso era inadmissível. Isso vai ocorrer então, e ela está atônita, porque ele chega, ele pede água, e ele sendo judeu, e Jesus, pelas suas características, pela sua vestimenta, ela percebe que ele é um judeu, por isso que ela fica atônica. Só que Jesus então aproveita a oportunidade, e ele inicia então uma conversação com essa mulher, ele inicia com um pedido, e ela segue então com as suas próprias perguntas, e ela vai perguntar, então um diálogo se inicia. Ela tem conhecimento de que sua tradição, e que pode falar claramente acerca das distinções entre judeus e samaritanos. Ela conhece toda a história, ela conhece toda a rivalidade, ela conhece o seu contexto, então ela está atônita. Imagine a cena, judeu e samaritano, um homem e uma mulher diante do poço de Jacó. Mas Jesus, ele é maravilhoso, porque Jesus então, ele vai deixar de lado as barreiras raciais, religiosas e sociais. Ele deixa de lado e ele responde: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, te daria água viva. Mas a mulher, ela objeta, e ela diz, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Da onde, pois, tens água viva? Acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu? E ela começa então a perguntar e a questionar a Jesus. E é interessante que Jesus está falando com ela acerca de coisas espirituais. Assim como ele conversou com Nicodemos, e você deve se lembrar disso, acerca de coisas espirituais, e Nicodemos não entendeu acerca do nascimento. Mais uma vez, Jesus está falando de coisas espirituais, e mais uma vez, essa mulher samaritana não está entendendo o que Jesus está querendo dizer. Ela está levando pelo lado humano, literal, Jesus está levando pelo lado espiritual, necessidade da alma, e que ela desconhecia. E aí, ela responde no versículo 11, respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Não é da água, Jesus não estava falando daquela água do poço, ele estava falando dele mesmo, da água viva. Mas Jesus deixa de lado as barreiras, e ele vai dialogando com essa mulher, e essa mulher vai perguntando a ele, e Jesus então, assim como ele ignorou a pergunta de Nicodemos, Jesus também ignorando a pergunta, ele procura então se dirigir a sua atenção para o sentido espiritual então das suas palavras. Ele vai dizer, aquele porém, versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Percebe que a mulher, ela ainda não entendeu o que Jesus está dizendo? Abra um parênteses aí. Assim é muitas pessoas na igreja, que a palavra está sendo exposta e ela não está entendendo. Assim são muitas pessoas que vivem dentro da igreja culto após culto, e muitas pessoas não mudam de vida, não tomam decisões, porque ele ainda é carnal, ele ainda não compreendeu que a palavra de Deus só se entende pelo Espírito de Deus. Assim como Nicodemos e assim como essa mulher samaritana estava levando pelo sentido literal,
sentido físico, necessidade física, Jesus estava levando para a necessidade da alma, para a necessidade do novo nascimento, para a necessidade da verdadeira vida, para a necessidade de um pecador que tem sede de alguma coisa e que ele não sabe, desconhece. Jesus está trazendo a realidade da vida para essa mulher. A água que eu lhe der, você jamais terá sede. Ela então, não entendendo, me dá dessa água para que eu não tenha que vir mais buscar aqui no poço. Assim há muitas pessoas imediatistas, vêm para a igreja porque quer alguma coisa de Deus. Me dá logo isso para que eu não tenha mais que me preocupar com essas coisas. Não, o sentido aqui é espiritual, e Jesus ignora. Embora a mulher samaritana ela não pudesse entender a dimensão espiritual, ficou profundamente comovida. Ela fica profundamente comovida pela maneira respeitosa que Jesus havia se dirigido a ela. Ela se comove com isso. Então Jesus lhe pede que vá e chame seu marido. E ela então vai responder com a verdade, que não tem marido. Jesus muda o assunto. Presta atenção, olhe comigo aí. Versículo 16, depois que ela diz: Senhor, então me dá dessa água para que eu não tenha mais que buscá-la. Ela, não entendendo nada que Jesus está falando, Jesus diz no versículo 16: Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: disseste bem, não tem marido. Porque 5 maridos, versículo 18, já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Nós precisamos observar que a mulher samaritana, frequentemente, ela é mostrada como uma pecadora de má fama. Mas esta imagem, ela deve ser então examinada com muito mais esmero e com muito mais cuidado. Por que tem que ser analisada com cuidado? Porque nós sabemos que de outras passagens do Antigo Testamento e do relato de Ruth, do livro de Ruth, que quando um homem casado morria sem filhos, era o dever então do seu parente mais próximo se casar com a viúva. E assim acontecia sucessivamente. O marido morreu, o irmão do marido, que era solteiro, deveria se casar com ela, e assim sucessivamente. Então seria provável que esta mulher tivesse sido forçada a aceitar os seus esposos sucessivamente, ao morrer, um em seguida ao outro. É por isso que essa mulher já está com outro, que esse também não é o seu marido. O homem com quem ela vivia na ocasião podia ter sido um parente próximo, talvez aproveitando dela, negando-se a legalizar o vínculo matrimonial. Ela não está casada legalmente, mas que isso ela poderia estar numa situação de ser uma vítima de pecado em vez de ser pecadora. Poderia ter ouvido pecado contra ela em vez de ela haver pecado. Então Jesus vai dizer: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus aqui dando conta da situação, e ela também dando conta da situação, ela reconhece Jesus como um homem de Deus, e ela vai dizer, olha o que ela vai dizer: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. E aí vai se estender a conversa, vai se estender o diálogo. Ela reconhece que Jesus é um profeta, e havendo então descoberto que Jesus não é um homem comum, ela busca então sua opinião sobre a problemática de judeus e de samaritano, sobre adoração. Ela diz: nossos pais adoravam nesse monte, em seu próprio templo, que foi destruído no ano de 129 anos antes de Cristo, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para os seus adoradores. Perceba então que Jesus aproveita de toda a situação, e ele vai pregar, ele vai aproveitar, ele vai dialogar diante de circunstâncias antigas, brigas, intrigas antigas, mas ele continua conversando com essa mulher. Ele não rejeita essa mulher, ele não se afasta dessa mulher, e ele vai se apresentando a essa mulher. E ela então, quando a mulher então expressa a sua fé em Jesus, nós vamos perceber então que Jesus vai mostrar para ela quem são os verdadeiros adoradores, que não importa se é no monte, em Jerusalém, se é no monte Gerizim que eles devem adorar, mas Jesus vai ensinar a ela que o Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E ele vai dizer que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25, ela vai dizer: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É interessante que ela ainda não percebe que é Jesus que está falando com ela. Ela ainda não percebeu, ou como diz o ditado, a ficha ainda não caiu para ela. E Jesus vai dialogando com ela. Versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. É interessante que Jesus vai usar a mesma palavra que Deus usa lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Jesus vai usar a mesma palavra quando Deus fala com Moisés: Senhor, quando eu for até Faraó, o que eu vou dizer? Diga a ele que eu sou e enviou. E Jesus diz à mulher aqui: eu sou o que falo contigo. Nesse ponto chegaram então os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Preste atenção que os discípulos também reconhecem toda a situação, e eles não vão indagar a Jesus. Eles olham, ficam admirados, porque eles estão vendo toda a cena. É uma mulher, Jesus está sozinho com uma mulher, e se trata de uma samaritana. Eles ficam admirados de ver aquela cena, mas ninguém questiona Jesus. Ninguém. Eu fiquei pensando hoje, meditando, o que Deus faz, o movimento que Deus faz, a ação de Deus. Quando nós olhamos para o texto, e era necessário passar por Samaria, quando nós olhamos todas as implicações, todos os impedimentos de entrar em Samaria, se tratando de alguém judeu, eu quero que você vá lá no contexto. Não é fácil. Você acha que era fácil? Um judeu conversando com o samaritano? Não, senhor. E se tratando de uma mulher sozinha, piorou. Quando eu começo a perceber isso, aí você entende por que é necessário passar por Samaria. A história aqui, ela está gerando somente por causa de uma mulher. Vocês pararam para pensar nisso? Uma vida. Uma vida que talvez, se fosse eu e você, estaria impedida de o Evangelho chegar nela por causa de conceitos religiosos, por causa de intrigas, por causa de politicagem, por causa de socialismo. Talvez eu e você não chegaríamos perto dessa mulher, porque se trata de uma outra raça, de um outro povo, de uma outra religião, de um outro entendimento. Irmãos, às vezes nós somos tão egoístas, às vezes nós pecamos tanto, que a gente não quer falar do Evangelho para aquela pessoa que já está numa outra religião, e a gente acha que a gente não deve falar do Evangelho verdadeiro para ela. Às vezes nós temos conhecimento de todo o contexto em que ela vive, e a gente, por causa de mesquinhez, de orgulho, de rejeição, a gente não quer se aproximar, a gente não tem diálogo com essas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Às vezes alguém bate na nossa porta, e por ética eu não vou dizer, a gente não quer nem atender. Por que não bater um papo e conversar com pessoas que têm pensamentos diferentes? Por que não falar do Evangelho para as pessoas que têm um pensamento diferente?
Deixa eu dizer uma coisa a você: quem faz a obra é Deus, quem trabalha é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O que Jesus está fazendo aqui é nos dando uma lição de cristianismo. Ele poderia seguir o mesmo curso dos judeus orgulhosos, que preferiam andar 6 horas do que 6 dias, do que andar 3 dias só para não passar por meio de Samaria, para não falar com o samaritano, para não olhar na cara do samaritano, para não pegar na mão, para não pisar na mesma terra que o samaritano. Eles odiavam os samaritanos. Será que a gente às vezes não faz isso também? Será que a gente não coloca na frente um monte de empecilhos para não falar de Jesus para alguém também? Será que a gente às vezes nós não fazemos isso? Será que às vezes nós não caímos no pecado do orgulho? Não, porque nós prezamos pelo verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está aqui, transpor barreiras. O verdadeiro evangelho é ultrapassar barreiras. Se precisar, é pisar em terra estranha, em terra que ninguém pisaria, em terra que ninguém olharia, em terra que ninguém dava nada. É necessário passar por Samaria às vezes. É necessário. Olha toda a ação de Deus só para tratar com uma mulher. Vamos ver aqui. Deixando o meu passado para viver uma vida nova em Cristo. Olha comigo. Versículo 27. Nesse ponto então chega eles. Eles não questionam. Eles não falam nada, eles estão vendo a situação, eles sabem tudo o que está acontecendo, mas eles se calam. Olha comigo o versículo 28. Então João faz questão de mostrar a reação dos discípulos. Interessante que ele vai dizer, é como se ele dissesse assim: agora, deixa eu falar para vocês, eu não terminei a história. Agora, quanto a mulher, olha aí versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, os outros samaritanos: vinde. Imagina a euforia dela: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Venham ver. Ele contou toda a minha história, ele contou toda a minha vida. Você percebe que ela não teve medo de dizer que estava falando com um homem a sós? Pare e pense nisso, irmão. Naquele contexto, isso era inadmissível. E ela vai e volta aos seus companheiros, aos seus vizinhos, e diz: vinde, venham ver, venha comigo. Venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este o Cristo? Porventura o Cristo? Saíram então, versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, deixou os seus questionamentos, deixou o seu entendimento carnal e corre para chamar os seus companheiros, para ver, para mostrar, para dizer um homem que falou tudo acerca da vida dela. Ela deixa o que ela está fazendo, ela deixa tudo o que ela está fazendo naquele momento. Ela deixa o seu campo, ela deixa o motivo pelo qual levou ela até o poço de Jacó, tirar água física, essa água que Jesus disse para ela: se você beber essa água, você vai ter sede, mas se você tomar da água que eu te der, você jamais terá sede. Ela então expressa a sua fé no Messias. Ela vai então, ela reconhece, reconhece, e ela vai e volta. E ela vai dizer: venha comigo. Ela agora não quer mais saber só para si, ela quer convidar, ela quer chamar as pessoas: venham, eu vou te mostrar um homem que falou tudo sobre mim. Porventura este não é o Cristo? Venham, eu quero apresentar para vocês. E ela deixa tudo, deixando o meu passado para viver uma nova vida em Cristo. Ela deixa a barreira religiosa, ela deixa a barreira social, ela deixa a barreira da divisão, ela deixa a barreira do seu passado, ela abandona o seu passado, ela agora cai em si e reconhece a Cristo como Messias. Este não é o Cristo? Venham ver. Ela deixa o seu passado para seguir a esse Cristo.
para viver uma nova vida em Cristo. Talvez há muitas pessoas que deixarão o seu passado de brigas, tribulações, de lutas, de guerras, e o Senhor quer usar a mim e a você como instrumento e levar-nos para a terra de Samaria, às vezes, para falarmos tudo aquilo que nós temos ouvido do Mestre, para apresentarmos o amor de Deus. Às vezes, irmãos, para pregar o Evangelho, nós temos que deixar os nossos conceitos, deixar as nossas razões para pregar o Evangelho. Às vezes a maior barreira para que o Evangelho chegue a alguém está em nós mesmos. Mas Jesus nos ensina aqui nessa noite que Ele destrói qualquer tipo de barreira para pregar para uma mulher, para uma vida, para uma alma. Às vezes nós temos que abandonar o nosso orgulho e com muita sede, com muita direção do Espírito Santo de Deus, pregar o Evangelho. Às vezes estamos na rua, a mulher encontra um homem que conhece e tem medo de falar para ele de Jesus, pensando o que os outros vão falar. Talvez o homem às vezes deixa de falar de Jesus para uma mulher, pensando o que os outros vão falar. Ora, se eu vou falar de Cristo, as minhas intenções é falar do reino de Cristo. Às vezes nós temos que romper com essas barreiras, com o machismo da nossa vida, com o que os outros vão pensar, de que forma as pessoas vão me olhar. E às vezes eu perco a oportunidade de falar do Evangelho, porque eu fico pensando em muitas barreiras, eu coloco muitas barreiras. Mas Jesus nos mostra que Ele é a água da vida, e que Ele diz: sou eu sou a água da vida. Esta água da vida também, que ela é mencionada no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, capítulo 12, versículo 3, que diz: tirareis com gozo as águas das fontes da salvação. O significado então disso é que o chamado de Jesus à mulher samaritana foi o mesmo chamado que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento, e é o mesmo chamado que Jesus nos faz hoje. Ele disse ao povo, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o podereis? Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Depois então de Jesus conhecer a mulher samaritana, depois de conhecer Jesus, a mulher samaritana então deixa o seu passado, e bebendo então de sua água viva, essa mulher samaritana então, depois desse encontro maravilhoso e extraordinário, o que vai acontecer com ela? Essa mulher então se torna uma missionária aos seus demais irmãos. Ela vai agora anunciar a Cristo, ela agora é uma missionária, ela agora vai falar desse Cristo que falou tudo sobre ela. Ela então é a missionária aos demais, então produzindo então muito fruto. E como essa mulher, nós somos chamados então a beber dessa água da vida e viver então uma vida frutífera no presente, no agora, no já, deixando meu passado para viver uma nova vida em Cristo. Meu irmão, Cristo nos chama para apresentar a água da vida. Cristo nos convida a levar a água da vida para almas que estão sedentas. Está esperando o quê? Plaquinha de missionário? Está esperando o quê? Um litro de azeite na cabeça? Ide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Fala de Cristo, fala dessa água viva, essa água viva que as pessoas beberão e que não terão mais sede. Fale desse Evangelho
com clareza, para que as pessoas entendam e compreendam. Ore a Deus para que te dê entendimento e sabedoria, para que você fale e anuncie. Irmão, preste bem atenção aqui. O Senhor não quer filhos egoístas. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui e conhecemos acerca do Evangelho, o Senhor quer que nós anunciamos o Evangelho. Ele quer que nós falamos o Evangelho, Ele quer que nós transpomos barreiras para anunciar o Evangelho. O Senhor quer que nós paramos nos nossos próprios conceitos para anunciar o Evangelho. Há muitas pessoas que estão sedentas, estão com sede, precisam da água da vida, que é Cristo Jesus. E você sabe, eu sei o caminho, a fonte verdadeira. Nós sabemos, mas as pessoas aí fora ainda não sabem, ainda não entendem, ainda não compreendem. O que eu olho aqui para esse diálogo de Jesus, a insistência de Jesus, a paciência de Jesus, o amor de Jesus. Nós precisamos falar com amor, com muita paciência, com muito cuidado, com muito esmero, com muita devoção. Nós devemos insistir e falar, e falar, e falar do Evangelho, até o ponto que o Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Curva a tua cabeça, vamos orar a Deus. Olha ao Senhor, você também é um missionário. Eu não sei qual é a barreira. Talvez você não consiga falar do Evangelho até por meio da sua família. Eu não sei qual é a barreira, mas o Senhor quer que você rompa essa barreira. É necessário você passar por Samaria. Samaria que era mal vista, indesejada. Samaria que era odiada. Jesus não pula etapas, Ele passa por lá, por conta de uma mulher. E essa mulher se torna uma missionária e vai anunciar que o Filho, Cristo Jesus, falou sobre ela. Oremos. Senhor Deus, que nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Ah, Senhor, é bem verdade. Às vezes, Senhor, pelo fato de nós não estarmos preparados ou não nos preparar para participar do culto, às vezes nós não entendemos a Tua mensagem, Pai. Estamos cultuando carnalmente. Ó Deus, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que haja cada dia conversão na nossa vida. Ó Deus, diante da Tua santa palavra, nós vemos aqui mais uma situação. É necessário passar por Samaria, é necessário ouvir Nicodemos, é necessário esclarecer acerca do novo nascimento, é necessário gastar tempo com pessoas, é necessário romper barreiras religiosas, políticas, para anunciar o Teu Evangelho. É necessário renunciar a nós mesmos, os nossos conceitos, os nossos orgulhos, para aproximar de alguém, para dialogar com alguém, para ouvir alguém. Senhor, perdoa-nos quando nós negligenciamos a oportunidade, Senhor, que temos às vezes de passar por Samaria, e às vezes nós não queremos, nós rejeitamos. Ó Deus, tem misericórdia, perdoa-nos, Senhor. Prepare caminhos de Samarias para que possamos falar do Teu amor, para que podemos encontrar pessoas, para que possamos falar do Teu amor, do Teu Evangelho, do Reino de Deus. Pai, fomos chamados como missionários. Nos ajude a anunciar o Teu Evangelho sem barreiras, sem discriminação. Nos ajude, Senhor amado, a anunciar o Teu Evangelho com amor, com clareza, com devoção, com insistência, Senhor. E que vidas cheguem ao conhecimento do Teu Evangelho. Que vidas, Senhor, encontrem uma nova vida em Cristo. Que vidas sejam saciadas pela água viva que é a Tua bendita palavra, e que venha jorrar para a vida eterna. Ó Deus, usa-nos
pela tua misericórdia. Usa-nos, nos dê sabedoria quando precisarmos passar por Samaria. Ó Senhor, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, não importa em que lugar. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que andam em espírito e em verdade. Nos ajude, ajuda a tua igreja, Senhor, que possamos falar e falar com mais esmero, com mais rapidez acerca da tua palavra, e abandonar os nossos conceitos que nos impedem de falar com pessoas, de pregar às pessoas, de evangelizar pessoas. Nos livra disso, Senhor. Nos use, nos toma pela a nossa mão e nos dê ousadia e intrepidez para pregar, para anunciar, para levar água viva aos sedentos, aqueles que têm sede, aqueles que não compreendem, aqueles que vivem no mundo humanista e que passem a viver numa realidade eterna, numa vida de paz, de alegria, de salvação, de contentamento, de saciez da alma. Quantos estão sedentos por essa água? E aqui estamos nós, prontos para anunciar, para levar, para romper barreiras, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, nos ajude, Espírito Santo. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe nossos amados irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.